seja muito bem-vinda a mais um Conexão Milaré. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o novo marco do licenciamento ambiental, projeto de lei de licenciamento ambiental que acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados nessa madrugada. Ainda temos alguns destaques a serem apreciados, mas nós já estamos prontos aqui para falar sobre esse tema que é muito palpitante, está aí hoje em toda a mídia no Brasil inteiro. Para falar sobre esse nosso tema, o nosso convidado, mais do que especial, é o João Roberto Rodrigues, consultor técnico do escritório Milaré Advogados. Ele que já ocupou cargos aí na CETESB, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é uma pessoa bastante conhecida no meio, marido da dona Helena, então tem toda a autoridade aqui para falar com a gente um pouquinho sobre o licenciamento ambiental, sobre um aspecto, dando um olhar um pouco mais técnico sobre esse tema tão importante. Então, seja muito bem-vindo, João Roberto. Obrigado, Juliana, pelo convite, para poder expor o que eu penso sobre esse tema e, em especial, sobre o projeto de lei que acaba de ser aprovado aí em primeira instância na Câmara, e espero poder trazer aí algumas reflexões que sejam úteis para os nossos ouvintes. Com certeza serão, João. Você é nosso sempre professor, né? Nosso mestre sempre. Para a gente começar, então, João, a gente estava conversando aqui rapidinho antes e a gente já entrou numa discussão assim bem acalorada. Então, queria conversar com você, queria começar essa nossa conversa perguntando para você o que você acha desse projeto de lei que foi aprovado. Quais são as suas primeiras impressões sobre esse projeto? Ele é bom ou é ruim? Olha, Juliana, é difícil qualificá-lo como bom ou ruim, né? O que eu vejo é o seguinte, eu vou fazer um breve histórico aqui. Vou montar um cenário. O licenciamento ambiental, no estado de São Paulo, ele começou em 1976, ou seja, é um instrumento que tem 45 anos de existência, né? de aplicação pelo órgão ambiental. Em outros estados do país, ele tem também praticamente essa idade, talvez até um pouquinho mais, né? Mas é um instrumento já bastante implementado, né? E com um tempo de vida suficiente para que você faça uma reflexão bastante aprofundada sobre a sua efetividade, né? O que eu vejo nesse projeto de lei é que ele é muito pouco inovador, né? O que eu esperaria de uma lei que vai regulamentar esse instrumento para todo o território nacional, né? É que ele é diria assim, sem qualquer tom pejorativo, quase que um corte e cola do que já é praticado nos estados, né? Você tem estados que já têm o licenciamento declaratório, você tem estados que já têm a licença única, né? Então, o que fizeram foi assim, uma coletânea das experiências estaduais e juntaram tudo num texto. Eu vejo que tem várias lacunas, várias omissões, né? E talvez a primeira que eu venha a citar tá lá nas diretrizes, né? Quando ele fala em eficiência, eficácia e efetividade, né? Eu acho que os órgãos ambientais, de uma certa forma, controlam a eficiência e efetividade das medidas de controle que são impostas pelo licenciamento, mas a efetividade, que é o reflexo desse licenciamento, dessas medidas de controle no meio ambiente, isso é muito pouco avaliado, né? Nós temos estados que nem avaliam isso. Então, eu imponho um rigor, né? Às vezes a instituição, a empresa que está sendo licenciada, sem saber se aquilo é suficiente ou excessivo, né, para que eu mantenha um meio ambiente saudável, né, ou equilibrado. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E, curiosamente,
Em 1976, quando foi implementado o licenciamento na CETESB, em São Paulo, né, a diretoria de controle da CETESB, ela tinha uma estratégia de controle onde o monitoramento da qualidade ambiental era uma ferramenta que retroalimentava a estrutura de licenciamento, né? Então, os dados de monitoramento eles eram analisados e eles voltavam no fluxograma que existia para o início do processo e eles davam a dosagem das medidas de controle do licenciamento. E daí realmente eu tenho um controle da qualidade ambiental desejada, né, por todos. Então, eu acho que ele tem várias lacunas. Uma crítica que eu faço assim, muito fortemente é que pontos essenciais estão transferidos para os órgãos estaduais ou municipais, né? E aí, sem qualquer diretriz, né? Esse que é o pior, né, da história. Né? Eu transfiro, por exemplo, a listagem de empreendimentos que vão ser sujeitos a licenciamento para os estados e municípios. E a gente conhece a estrutura do país. A gente tem instituições de meio ambiente que são níveis de primeiro mundo e tem instituições que são extremamente carentes do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de qualificação técnica, né? Porque são atividades muito complexas, multidisciplinares, então exige realmente uma gama de profissionais muito qualificados para poder ter uma atuação efetiva. E a realidade do país todos conhecem, né? Não é uma crítica, mas é uma constatação, né? Então, eu acho que a minha impressão, eu fiquei profundamente decepcionado com o texto que foi submetido à aprovação e, obviamente, com a aprovação, né? Eu acho que tem vários pontos aí que a gente pode discutir ao longo da nossa conversa e aprofundar um pouquinho mais. É verdade, né, João? É que, infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade em que aprovar um plano, um projeto de licenciamento, né, uma lei de licenciamento que tem essas inovações de ser mais simplificado, de tentar desburocratizar, ela tem a ver com a ideia de progresso, né? Ela tem a ideia de desenvolvimento, ela era uma posição vamos chamar assim, mais governamentista. E aí, você ser contra esse projeto de lei dá a impressão de que você está contra o governo, né? Contra a situação, contra a maioria, e não é isso, né? A gente simplesmente está fazendo uma crítica a um projeto de lei, vai virar lei, né? Na sequência aí, mas que poderia ser muito diferente e muito melhor se tivesse sido bem enfrentado pelos nossos representantes, né? E aí até a gente comentava aqui a quarta versão do projeto de lei que foi, acho que quem estava à frente ali era o deputado Kim Kataguiri, ela foi objeto de diversas audiências públicas, ela teve bastante discussão sobre isso, e aí me parece que era um texto um pouco melhor, mas ainda com falhas, do que esse que acabou sendo levado à votação e acabou sendo aprovado. Então, de fato, é um texto que merece toda uma crítica, mas eu gostaria de saber se tem pontos positivos também, João. E aí queria te perguntar o seguinte, uma das afirmações que foi recorrente ontem durante a votação, né, aqueles que se pronunciavam a favor do projeto de lei, é de que um dos grandes entraves para o progresso e desenvolvimento do país é a burocracia do licenciamento ambiental. Essa falta de unicidade, essa falta de uma legislação mestra. E aí eu te pergunto, o licenciamento é efetivamente um entrave? Você concorda com essa afirmação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta sobre esse mesmo tema é: a lei, né, o projeto de lei aprovado, ele vai conseguir resolver essa parte de desburocratização?
Então vamos lá, para a primeira pergunta. Eu acho que o licenciamento é um entrave na forma como ele vem sendo aplicado, né? E vou partir de um exemplo aqui do estado de São Paulo. Há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, eu fiz um levantamento na CETESB e constatei até com surpresa, a CETESB tinha emitido no ano anterior, isso há poucos anos atrás, cerca de 33 mil licenças, né? É um volume de licenciamento que eu acredito que não tenha nenhum outro órgão ambiental no mundo que tenha esse volume de licenciamento, né? Então, você teria que ter uma estrutura monstruosa para atender, né, com agilidade, né, e eficiência toda essa demanda de licenciamento que é imposta pela legislação, né? Quer dizer, são modalidades e empreendimentos tal que a legislação obriga a passar pelo licenciamento, a renovar licenças, tal. Então é uma dinâmica muito grande. O que acontece? Dessas 30 e tantas mil licenças, cerca de 70% empresas até 9 funcionários, né? Ou seja, empresas de pequeno porte, né? E, consequentemente, com um potencial de alteração ambiental limitado. Talvez uma ou outra tenha, por manipular um produto altamente tóxico e tal, um potencial maior, mas a grande maioria são empresas cuja interferência não passa da vizinhança imediata, né? Então, eu vejo que os órgãos ambientais no país eles são drenados, né, da sua energia, da sua capacidade operacional, por exigências legais, né, que obrigam a ter esse procedimento de licenciatório, né, complexo, com uma série de documentos que têm que ser apresentados tal, e que demandam também as horas técnicas dos profissionais que atuam nesses órgãos ambientais. Então, nesse sentido, eu vejo que... e por outro lado, você tem projetos de grande porte, né, que às vezes levam 5, 10 anos para serem licenciados, né? E pior, quando consegue obter o licenciamento, entra um terceiro agente, que é o Ministério Público, e questiona, entra com uma ação civil pública e trava tudo de novo, né? Então, realmente é uma situação que, para o interesse do país, não é a melhor situação, né? Eu não posso levar 5, 10 anos para implementar um projeto de infraestrutura. E na iniciativa privada, muitas vezes esse projeto acaba morrendo porque perdeu a oportunidade, né, e aquela produção acaba sendo substituída por uma importação e assim por diante, né? Então, esse é um ponto que deveria ter sido enfrentado, né, com mais eficiência. O que eu vejo é assim, se você simplifica o licenciamento para quem tem muito baixo potencial de poluição, de alteração ambiental, você consegue direcionar recursos humanos dos órgãos ambientais para aquilo que realmente interessa e isso traz agilidade nos licenciamentos, né? Porque eu tenho uma capacidade operacional maior direcionada aos grandes projetos, né? Um outro ponto que eu acho que seria fundamental e que já também tiveram algumas experiências, mas infelizmente não foram para frente, os órgãos ambientais gerarem as guias ambientais, que são roteiros estabelecidos para cada modalidade de empreendimento, né, que caracteriza a forma de produção, as fontes de poluição desse empreendimento ou de degradação ambiental, os mecanismos de controle, quais as tecnologias mais adequadas para controlar aquelas emissões, tal. E aí isso complementaria, né, esse instrumento que está previsto na lei do licenciamento autodeclaratório, né? Porque hoje você vai declarar o quê? Falar, bom, eu vou cumprir a lei, né? Mas a lei não estabelece toda essa vamos dizer, esse conjunto de medidas que vão condicionar, né, aquele empreendimento a operar sem degradar o ambiente, né?
Ao passo que se eu tenho um roteiro estabelecido pelo órgão ambiental, mesmo que ele não cubra 100% dos casos, mas a grande maioria, né, e principalmente dos pequenos empreendimentos, vão estar atendidos. E aí eu queria também abrir um comentário sobre as liberações que a lei trouxe, né, para todo o setor agropecuário, que eu acho absurdo isso, né, eles serem totalmente isentos do licenciamento ambiental, mas eu acho que, havendo uma guia estabelecida para cada modalidade de atividade agropecuária, né, seria até passível de uma modalidade de licenciamento assumindo o compromisso de cumprir aqueles requisitos da guia, né, que hoje também não existem. Então, esse controle acaba ficando por conta dos agentes financiadores, o que é um absurdo eu passar para o sistema financeiro o controle ambiental que deveria ser exercido pelo Estado, né? Então, eu acho que a lei, no meu entendimento, ela me desapontou nesse aspecto, né? De ela não trazer novos instrumentos, né? Ela ser uma compilação de coisas que já são feitas, né? Com várias lacunas, né? Na parte de participação pública, se fala alguma coisa de audiência pública, de consulta pública, mas as outras modalidades a gente nem sabe como é que vão ser implementadas, né? Tem mais 2 modalidades previstas e que só são citadas nas definições. Então, eu acho que, desculpe, é um texto que faltou trabalhar mais em cima dele, conhecer mais o que é feito em outros países, para ver se aproveita alguns instrumentos, né? Na parte de infraestrutura, que geralmente são empreendimentos governamentais, né? Apesar que a iniciativa privada também tem feito isso, às vezes sob concessão ou não, né? Existe uma ferramenta que é super importante, que em 94, na Secretaria do Meio Ambiente em São Paulo, a gente propôs a implementação, infelizmente o governo na época não acolheu, né? Apesar do secretário, que era o nosso Edson Milaré, ter acolhido isso e ter levado para o governo, infelizmente não foi levado adiante, que é a avaliação ambiental estratégica, né? Se você pega um determinado segmento governamental que atua na área de infraestrutura e faz uma avaliação ambiental estratégica, onde você define quais são as limitações, quais são as sensibilidades, as fragilidades ambientais, quais os cuidados que têm que ser tomados na implementação de obras de infraestrutura, o licenciamento dessas obras fica muito mais simples, porque ele já tem um direcionamento global, planejado para aquele segmento, né? E que vai simplificar a atividade de licenciamento dessas obras. Então, eu acho que isso tudo poderia estar no projeto de lei, né? Condicionando as propostas que tem aqui. Na forma como está, eu acho que vai virar uma bagunça. Desculpe o termo, mas eu não vejo outra fala possível. Desculpa, a segunda pergunta que você fez, eu me perdi, não lembro. Só para fechar o raciocínio aqui, você tem razão, é a crítica que todos nós temos feito ao texto, né? A gente tinha perguntado da desburocratização e se esse processo de licenciamento ia, de fato, desburocratizar. Mas você já respondeu, né, que em princípio, sim, né, ele vai... a promessa é simplificar o procedimento, só que a partir do momento em que a responsabilidade de estabelecer as regras do licenciamento é transmitida, né, para os estados, nós podemos ter aí uma verdadeira bagunça, porque o empreendedor vai ter que, em cada estado, em cada município, vai ter que verificar as condições para desenvolver o seu empreendimento. E aí a gente pode ter escolhas, como já aconteceu, aliás, o próprio Dr. Edson cita esse exemplo de anos atrás, em que a Ford desistiu de estabelecer um empreendimento no Rio Grande do Sul e foi para a Bahia,
porque lá a regra para o licenciamento, o rito do licenciamento era diferente, né? Então, acho que é uma visão extremamente importante, João. É lamentável que a gente não tenha, depois de tantos anos de discussão da necessidade de um marco regulatório do licenciamento, não tenhamos chegado a um texto aí que resolva essas mínimas questões, né, que são esperadas de uma lei de diretrizes. E para a gente fechar, João, só queria perguntar, porque você tocou muito bem aí na questão da agropecuária, e aí eu falei antes, né, de quem estava afirmando a favor, estava fazendo afirmações a favor do projeto de lei, quem estava se manifestando contra o projeto de lei, recorrentemente afirmava que essa lei de licenciamento significaria um passe livre, né? Uma autorização para o desmatamento no país pelo setor agropecuário, né? Pelo setor ruralista ou rural. Isso acontece, João, só queria lembrar aqui com você da distinção entre o licenciamento e a autorização para a supressão de vegetação, né? Então, queria que você desse aí a sua visão. Então, eu acho que as pessoas que fizeram essa crítica perderam uma ótima oportunidade de fazer uma crítica efetiva, né? Porque essa é aquela crítica que cai assim no primeiro argumento. Essa lei, ela não elimina o Código Florestal, a nova lei florestal, que foi recente, alguns poucos anos atrás aprovada, né? Ela não elimina todos os mecanismos de proteção dos recursos naturais, principalmente de fauna e flora, né? Então, eu entendo que o fato de não submeter esses empreendimentos a licenciamento não representa uma porteira aberta para o desmatamento, né? O desmatamento ele tem outras origens e eu acho que as medidas são outras e não tem nem muito a ver com licenciamento, tem mais a ver com ação policial mesmo, né? Então, eu acho que às vezes é uma crítica que você está gastando argumentação numa coisa que não tem muito fundamento, né? Eu vejo que, assim, a ausência de licenciamento para essas atividades, ela implica em outros focos de degradação possíveis, de degradação ambiental, né? De comprometimento de cursos d'água, né? De disposição de rejeitos, tal, que o licenciamento poderia ordenar, poderia controlar isso, né? Mas que poderiam até ser supridos de uma certa forma com o que eu já mencionei, com uma guia ambiental que desse as diretrizes e os empreendedores assumissem o compromisso de seguir aquilo, né? Então, eu acho que aí você teria um controle, né? Eu volto a dizer, não tem sentido um país como o Brasil, que tem muito ainda a ser feito, né, ter que aguardar 10, 15, 20 anos um licenciamento. A gente tem exemplos de casos que a gente cuida no escritório, que eu atendo, né? Empreendimento que assim, leva 18 anos para conseguir uma licença ambiental, com EIA-RIMA, com tudo que tem direito, né? 8, 10 órgãos aprovando o empreendimento, e quando sai tudo, inclusive a LI, a licença de instalação, entra o Ministério Público com uma ação questionando todo esse processo, depois de 18 anos, né? E aí você fica 5 anos aguardando, porque foi designada uma perícia e a Fazenda do Estado tem que pagar o perito, e aí a Fazenda não paga e a perícia não acontece, o empreendedor já até faleceu, né? De tanto tempo que ele aguardou, né? Quer dizer, é uma situação absurda, né? É absurdo isso. Só que isso cai no ônus do licenciamento, né? Por uma condução complexa, por uma série de fatores aí que gera essa situação que não é desejável em lugar nenhum do mundo, né? João, triste essa realidade, né? E essa é outra preocupação
que a partir do momento em que há essa flexibilização do licenciamento, e aí, assim, deixando claro, a flexibilização do licenciamento, ela deveria ocorrer. Nós somos absolutamente a favor da desburocratização. Sim. Ela tem que ser uma desburocratização com garantias mínimas, com uma lógica ambiental mínima, né? Que são essas guias ambientais que você falava, quem sabe até um incremento dos licenciamentos autodeclaratórios, que como a gente já falou, né? Você comentou antes, você é a favor desses licenciamentos autodeclaratórios, porque de fato existe um sem número de atividades que tem um grau de potencial de poluição mínimo e que não precisam passar por um processo de licenciamento de 10, 15 anos, como só ia acontecer com diversos empreendimentos que a gente acompanha. Mas é muito triste que a gente tenha chegado nesse ponto, agora vamos ter que ver o que vai acontecer. E fechando, me parece que com essa flexibilização, se com uma lei mais rígida, ou com a falta da lei, né? Então com resolução CONAMA, com as leis estaduais que nós já tínhamos uma atuação muito grande do Ministério Público, criticando o trabalho feito pelos órgãos ambientais. Me parece que a partir do momento em que a gente tiver uma flexibilização disso e uma ausência de licenciamento, a discussão sobre a existência de danos ambientais, ela vai ser muito mais propícia. Aí se vê um campo muito mais aberto para a atuação do Ministério Público, né, na discussão, e eventualmente até no embargo de atividades, nessas discussões dessa forma. Eu vejo com muita preocupação essas alterações, porque elas não tiveram ali uma lógica de começo, meio e fim, né? Foi uma coisa meio atropelada, apesar do tempo que demorou a tramitação da discussão desse projeto de lei do licenciamento, que, como a gente falou, teve diversas versões, né? Essa me parece que já era a 5ª versão, algo assim, e acabou sendo a versão aprovada. João, foi um prazer conversar com você. A gente teria aqui mais uma lista enorme de assuntos para conversar sobre essa lei. A gente não marca para você voltar aqui e a gente continuar esse nosso papo, porque é sempre... À disposição. Tá? Sempre ótimo conversar com você. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade e aguardo um próximo convite. A gente tem muito a falar mesmo. Tá? Já está convidado, João. Obrigado. Já vamos colocar nas nossas agendas aí. Tá bom, obrigado. João Um abraço Roberto. a todos aí. E muito obrigada a você que nos acompanha sempre, que é o nosso convidado especial. Não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais a programação dos próximos encontros, que são feitos sempre com muito carinho para você. Até lá!